Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante: como é possível transformar a aprendizagem das crianças com TDAH grave. Sim, e se isso é possível pelo Parque Training. E aí, eu queria falar aqui com vocês, que eu sou Tatiana Nolasco, mãe do Matheus e da Janaína. Sim, estou aqui para falar com vocês hoje sobre tudo isso e muito mais, do Curiosidades TDAH Fora da Caixa. Hoje nós vamos ter esse tema sobre aprendizagem de crianças com TDAH grave, vamos entender o que é o TDAH, vamos compreender quais são os níveis do TDAH, que a gente fala sobre TDAH leve, moderado, grave, como que a gente vê esses traços, como que a gente compreende quando a criança tem essas características, se é leve, se é grave, se é moderado. Como que a gente verifica para fazer a transformação da aprendizagem dessas crianças com TDAH considerado grave? O que é descalculia? O que é transtorno de aprendizagem vinculado à descalculia, dislexia? Quais são os problemas mais graves com relação à questão, né, vinculada à dimensão de espaço? Primeiro, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante, né? O que é o aprender? Muitas vezes, quando a gente fala em aprendizagem, nós temos que falar muito sobre o que é a aprendizagem efetiva com relação à memória de longo prazo, aprendizagem na memória de curto prazo e o que significa o aprender em si das crianças, né? Muitas vezes nós falamos muito do resultado, que seriam as notas das provas na escola, mas nós esquecemos que a aprendizagem efetiva na memória de longo prazo é tudo aquilo que a criança consegue armazenar lá na memória de longo prazo que fica consolidada na sua aprendizagem. Então, todos nós, né, vamos pensar a criança quando nasce, como se fosse uma folha em branco, eu sempre explico isso. E ela vai aprendendo, e tudo que ela vai aprendendo, comer, falar, andar, tudo é um processo de aprendizagem, onde tudo vai entrando na sua memória. Então, até a fase, né, que ela vai entrando ali, na fase dos 5 anos de idade, muitas coisas vão entrando para a memória de longo prazo de uma forma muito mais fácil. A gente explica sobre esse processo, até para as pessoas entenderem que quando nós entramos na fase adulta, nós entramos num processo de repetição de atividades cotidianas, onde para as questões entrarem na nossa memória cognitiva de longo prazo é um pouco mais complexo do que para a fase infantil das crianças. Por isso que a cognição infantil ela é muito mais acelerada do que a dos adultos. Mas o que a gente precisa compreender nessa questão, que é o que importa aqui para nós pais, quando falamos da aprendizagem das crianças, é que a aprendizagem efetiva da criança é aquilo que fica lá na memória longa, ou seja, ele aprendeu na primeira série, consolidou na segunda série, na terceira série, na quarta série. Quando ele chegar lá numa fase de Enem, numa fase de ensino médio, aquilo vai ser cobrado e a criança ela realmente aprendeu, porque seja qual for, Prova Brasil, Olimpíada Matemática, provas que venham a falar de todos os conteúdos, ficou na memória da criança, na memória de longo prazo. E a criança realmente sabe. Por que a gente fala de conteúdos que não ficam na memória de longo prazo, muitas vezes? A criança estudou para fazer aquela provinha, decorou, fez a prova, mas chegou 2 dias, 3 dias depois, ela sequer recorda do que ela aprendeu. Por quê? Ela fez para aquela prova, para aquela nota, mas isso não aconteceu, uma aprendizagem efetiva. Apenas estudou para uma prova. E isso é muito comum até para adolescentes, adultos, que não conseguem consolidar a aprendizagem. Só que o aprender não se restringe à prova, à matemática, ao português, e sim a um contexto geral das coisas. E quando a gente fala de TDAH, muitas vezes nós, pais, vamos lidar com as crianças porque eles estão com dificuldades na escola, estão com dificuldades de relacionamento, estão com dificuldades vinculadas à agressividade, devido à impulsividade, dificuldades de déficit de atenção por não conseguir se concentrar, várias dificuldades, ou seja, não estão conseguindo fazer foco e concentração, não estão conseguindo ficar na cadeira por causa de excesso, por causa da hiperatividade, várias questões, certo? Então, o que acontece? Nós vemos a questão da aprendizagem mais na questão cognitiva escolar. Só que nós estamos esquecendo que o aprender, ele vai um pouco além disso. Nós, seres humanos, temos uma aprendizagem um pouco além. A todas as nossas habilidades, quando nós desenvolvemos elas, nós estamos num processo de aprender. Pode ser num esporte,
pode ser em coisas aleatórias à escola, desde que seja a habilidade da criança, por exemplo, desenvolvimento de artes, o processo artístico, teatral. A criança pode ser que ela tenha uma aptidão muito grande à questão matemática, mas não tanto na questão do português. Então, daqui um pouco o desenvolvimento de questões matemáticas, alguns são mais propensos a desenvolvimento de jogos ou algumas coisas assim. Isso vai fazer com que a criança se desenvolva melhor. E por que eu estou falando tudo isso antes de falar como é possível, né, transformar a aprendizagem de quem tem TDAH grave? Porque toda e qualquer criança ou adulto com problemas de TDAH podem sim se desenvolver na aprendizagem. E aqui é que vem o pulo da situação, tá? O TDAH, ele vem com relação a questões de organização, dificuldades de concentração, né? Ou seja, oscilação da concentração, ora um hiperfoco acelerado, ora uma ausência de concentração, dificuldades na organização relacionada ao tempo, dimensionamento de espaço, todas essas questões. No entanto, ele não é impeditivo com relação à parte de se compreender, né, que é possível aprender. Não impede a cognição, não impede o aprendizado. Não é algo que diz assim, quem tem TDAH é incapaz de aprender. Ao contrário. Só que se aprende de uma maneira diferente, tem que se entender a forma de cada um aprender, né? Se aprende de forma distinta. Essa é a questão. Por isso que se fala tanto na questão comportamental. A questão comportamental aqui é o que mais vem a se falar para conseguir fazer o desenvolvimento dessa aprendizagem. E isso é o que faz o contexto. As crianças com TDAH normalmente têm uma grande aptidão criativa. A maioria das crianças com TDAH são extremamente inteligentes, né? São extremamente capacitadas, sedentas, a gente chama assim, elas têm sede por conhecimento, fazem muitos questionamentos e isso às vezes traz incômodo, porque a impulsividade faz eles questionar de uma certa maneira, a interromper a fala do professor, interromper os colegas, isso a impulsividade causa, né? E eles são o que a gente chama de famintos, né? Eles são os afoitos, né? Então eles vão lá e querem saber mais, começam a questionar, começam a importunar de certa maneira o ambiente da sala de aula, porque essa impulsividade ela chega a causar alguns problemas no ambiente da questão escolar. Ok, mas por quê? Porque o professor ele tem que entender que a questão daquela criança tem que ser compreendida de uma maneira comportamental, né? E aí vem a questão daquilo que a gente está falando, dos pais conseguirem ir fazendo essa adaptação em casa, conseguindo acompanhamento, né, psicoterapêutico, mas acima de tudo, a própria criança se autoconhecer. Não significa que ela vai deixar de ser aquilo que ela é. Quais são os níveis dos traços? E por que a gente fala em traços, certo? Os traços do TDAH. Primeira coisa, tem algumas pessoas, e eu falo disso muito, que não tem diagnóstico das crianças. Por que a gente fala, eu sempre rebato nos números, tá? Porque conforme a Organização Mundial de Saúde, de 4 a 5% da população mundial tem TDAH. Menos de 17% da população brasileira tem diagnóstico. Ou seja, se tem os traços, né, de todas as características do TDAH, no entanto, não se tem o diagnóstico. E aí, o que acontece? Nós conseguimos perceber as características dos traços do TDAH, e aí se faz uma avaliação psicopedagógica multidisciplinar para verificação do diagnóstico. E aqui nós estamos numa fase que eu sei que muita gente está vindo para cá para se informar no sentido assim, eu não sei se minha criança tem ou não tem TDAH. Estou no lugar certo? Sim, porque aqui você vai começar a ver os traços e verificar tudo que eu vou conversar com vocês aqui, que são as características e como que a gente consegue identificar melhor se a nossa criança tem ou não tem esses traços. Porque o que vai acontecer? Quando ele for para um diagnóstico com os especialistas, que isso nós falamos na live de ontem, que o primeiro passo é ir a um neurologista para ser encaminhado à equipe, que é onde se faz o diagnóstico concreto, você já vai ir verificando se aquelas características que nós estamos falando aqui estão entrando nessa situação.
tá? Mas aí o que a gente está falando desses traços? Tem pessoas, o TDAH, ele é algo comportamental, ou seja, não tem como se fazer um exame, por exemplo, de sangue e verificar. A gente sabe que existe um PET scan, né, a questão do cérebro, que hoje já se fez alguns exames, mas não é por aí que se faz o diagnóstico. A gente sabe que o lobo frontal do cérebro da criança, do adulto com TDAH, ele é diferenciado. As pesquisas dos neurologistas já demonstraram isso, né? Que é o lobo frontal, certo? No entanto, não é por aí que se faz, é pelo diagnóstico comportamental e do que se incomoda, ou seja, aquilo que está causando incômodo para os adultos e para as crianças. E por que eu falo dos adultos? Eu falo dos adultos, é importante ressaltar que a hereditariedade existe e que é comum acontecer o que aconteceu comigo, de se identificar pais de crianças com TDAH serem TDAHs, certo? Por que eu falo tanto isso? Eu explico muito isso justamente porque acontece muito de quando os pais vão procurar ajuda para os seus filhos e identificarem a raiz de seus problemas, que muitas vezes foi verificado uma depressão, uma bipolaridade, uma crise de ansiedade, toque, vários outros problemas que na verdade eram comorbidades, que a raiz e a essência do problema era o TDAH, que não tinha sido diagnosticado na origem e que isso foi ser verificado depois de muita análise e após verificada a questão da criança. E é onde a pessoa sofreu muito durante a sua vida por não ter conhecimento da raiz da essência do problema. Então, aí que a gente fala muito, por isso que a gente explica algumas questões de adultos e criança, porque quando a gente fala em treinamento de pais, nós estamos falando da família. E aí aqui nós estamos cuidando do todo, da mãe e da criança. Nós estamos cuidando do conjunto. E por isso que a gente fala de falar dos traços, porque a gente vai falar das características. E não importa se há ou não o diagnóstico, importa que algo está incomodando. E se está incomodando, nós precisamos resolver com a questão comportamental. Então, se está sendo algo que está fazendo o incômodo, precisa ser resolvido. E aqui, para isso que nós estamos aqui, para dizer, ó, assim nós vamos tentar trazer uma solução para que isso não mais venha trazer desconforto. Então, vamos lá. O que acontece com relação, vamos bem especificamente, o que acontece com relação ao nível dos traços? Primeira coisa que nós temos que entender, isso eu quero chamar a atenção de vocês, existe uma questão que tem que ter a frequência, certo? Quando nós falamos com relação aos traços, do nível moderado, né, para o nível moderado, leve ou grave, vai muito da frequência como que a situação vem e principalmente ao desconforto que causa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem a característica com muita frequência, no entanto, aquilo não está causando incômodo. Então, se a hiperatividade, por exemplo, não está causando um desconforto, isso não está sendo grave. Vamos a um exemplo. Tá? Vou dar um exemplo até de adulto para facilitar a compreensão e nós depois passarmos para as crianças. Uma pessoa hiperativa é extremamente produtiva no seu ambiente de trabalho. Ela é multitarefa e entrega todas as suas atividades, porque existe a questão da desatenção e do desfoco. Como uma pessoa, ela pode gerar hiperfoco e alta produtividade com a hiperatividade na fase adulta. Mas só que tem um detalhe, ela acaba tendo um cérebro acelerado, certo? Conseguiu fazer a organização, tem outras características, mas aí ela tem uma hiperatividade considerada positiva. Ok, essa pessoa está convivendo com a sua hiperatividade, sabe as suas questões e aquilo não está causando dano. Leve, moderado, não causa dano. São traços TDAH, certo? Ela tem uma hiperatividade, tem os seus traços TDAH e não está causando dano. Vamos a quem tem uma questão grave. O aceleramento do cérebro é extremo, não descansa, não desliga, a pessoa trabalha dia e noite, ela não dorme, fica 3, 4 dias no hiperfoco, de maneira intensa, e aí o que acontece? A pessoa acelerou demais o seu cérebro. Isso causou um dano, é grave. O traço causou algo muito grave. Com isso, nós temos um exemplo clássico, que a situação é idêntica,
No caso, nós saímos de um leve, aonde o dano não está ocorrendo, para um grave, que o dano está presente. Obviamente que uma pessoa que não dorme, trabalha incessantemente, dia e noite, 3 noites sem dormir, ela vai ter problema sério de saúde. Então, nós saímos da fase leve para grave. Isso acontece a mesma coisa, o desconforto dessa pessoa que não dorme, que tem insônia, que trabalha demais. Ela até pode, num primeiro momento, estar achando que está fazendo algo muito bom, mas vai chegar um ponto que a família vai intervir e ela também não vai ter mais condições, ela vai simplesmente entrar num caso psiquiátrico, até para outras comorbidades, né, como bipolaridade, outras questões, vai haver uma intervenção de internação. Isso é o caso grave, né? Oriundo de uma hiperatividade cerebral muito grave. Estou dando um exemplo aqui. Vamos voltar. Se nós vamos para a questão das crianças, a mesma situação. A criança ela pode aprender a lidar com o hiperfoco. Ela pode aprender a lidar com o foco, ela pode aprender a lidar com as suas características do TDAH. Porque o déficit de atenção, se ele existe, porque existem as crianças que têm somente déficit de atenção, existem as crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, existem as crianças que têm somente déficit de atenção, outras que são mais impulsivas, vai muito da característica. Mas o problema maior é quando se parte para dislexia, descalculia, que eu já vou explicar para vocês o que é, que são transtornos de aprendizagem. E aí, o que acontece? Se a criança está com dificuldade na aprendizagem, ela não para na cadeira, não para um minuto, ela não se concentra, tudo ao redor incomoda, ela não gera foco em momento nenhum, entrega a prova sempre em branco, não se concentra, não copia nada do quadro. Nós estamos com uma situação grave comportamental. Agora, se a criança ela, por exemplo, ela só de vez em quando ela entra no mundo da lua, aquilo não incomoda. Ela tem uma característica de déficit de atenção, no entanto, se ela é treinada, ela consegue. Por exemplo, normalmente acontece muito com as meninas TDAH. Ela consegue se concentrar e fazer os trabalhos e tentar tirar boas notas. Ela é um pouco mais agitada, mas é só característica comportamental. Mas ela ainda consegue parar, sentar, cumprir ordens, né? Então é uma questão mais moderada comportamentalmente. Então vai muito dos traços da criança. Mas para não haver prejuízos na questão emocional, nós temos que ver em que situação está, qual frequência está, quais as dificuldades que estamos. Então eu vou falar para vocês rapidamente algumas coisas para vocês verem se identificam com as suas crianças. Vamos para a parte da desatenção dos nossos filhos. Frequentemente deixar de prestar atenção a detalhes. As crianças começam a cometer pequenos erros, né? Erros bobos, se descuidam por pequenas coisas, até mesmo em brincadeiras, em atitudes e nas provas. Elas sabem as coisas, mas simplesmente fazem erros bobos por desatenção. Frequente, não é uma coisa assim, uma vez, não. Frequentemente isso acontece. O que nós temos que entender que nós, como pais, para transformar a aprendizagem dos nossos filhos, passo número 1, entender que nós temos que ser mestre dos nossos filhos. Esse é o primeiro passo, que nós vamos assumir as nossas crianças, certo? E o que é ser mestre? É aprender a conduzi-los. Não é simplesmente ser um professor. Mestre não significa ser professor da criança. Nós não precisamos ter o conhecimento, isso eu já falei, conhecimento técnico. Não, não é essa a questão. É conduzir a criança para o processo de aprendizagem da maneira correta. Então, nós assumimos esse papel de ser mestre da criança. Nós vamos entender como trabalhar melhor as habilidades da criança. Nós vamos entender como trabalhar o processo de foco da criança. Para isso, a gente precisa ter informação e conhecimento. E aí nós vamos trabalhando tudo isso nas crianças de maneira bem definida, num processo, num passo a passo, certo? E para isso nós vamos indo um dia de cada vez, fazendo essa transformação. E eu vou dizer para vocês, pode não ser fácil, mas é simples. Falei ontem isso. A diferença entre simples e fácil. Ir para a academia não é fácil, mas é simples. Então, o processo de transformação da aprendizagem dos nossos filhos não é fácil, mas é simples. Mas nós precisamos tomar a atitude de querer realizar ele e não ficarmos
simplesmente olhando para o problema e dizermos assim, nós não temos o que fazer. Ou simplesmente não querermos descobrir o problema, porque muitas vezes a gente não quer ir atrás do diagnóstico, não quer ter a certeza do problema, ou muitas vezes temos medo de tentar solucionar o problema e fracassar. Então, o processo ele é simples. Isso eu quero deixar claro para vocês. É possível. Sim, se consegue transformar a aprendizagem. No entanto, eu não estou dizendo para vocês que é fácil. E para isso, precisa o quê? Ter do outro lado a persistência dos pais, daqueles que querem. E aqui eu estou vendo os guerreiros que querem, que estão aqui comigo agora, ouvindo, tendo conhecimento, querendo saber como funciona, tirando suas dúvidas. Então, hoje, nós estamos nesse processo com a certeza disso. Aqui a Érica disse que o filho dela tem TDAH com resultados excelentes na escola, porém ela é muito imperativa e impulsiva. Bom, Érica, essa questão da impulsividade e da hiperatividade é aquilo que a gente fala, né? Que são com as técnicas muito vinculadas a essa questão do relaxamento, dos exercícios a serem aplicados, tudo a gente explica, né, nas nossas aulas, mais especificamente quais tipos de exercícios são indicados para a criança, quais tipos de exercícios são mais indicados para que a criança vá desenvolvendo a calma, o que se faz para que ele desacelere, como fazer isso, mas também a gente tem que entender que algumas questões da criança, ela não vai deixar de ter, isso a gente tem que compreender, mas trabalhar isso é essencial. Aqui a Tayara diz que a filha dela é muito inteligente, mas ela é nervosa e age por impulso. Isso mesmo, as crianças, essa questão do impulso, a gente brinca, né, com aquelas garrinhas da impulsividade, né? Elas vêm, né? E enfrenta a professora, não quer respeitar ninguém. Isso assim, ó, isso é o que mais precisa ser trabalhado, como eu digo, né? Nessas técnicas comportamentais é que nós vamos ensinar, e nós ensinamos como trabalhar isso com a criança de maneira bem específica. Por quê? Porque a criança ela precisa trabalhar toda essa questão do impulso com as técnicas de incentivo de maneira adequada para que a criança ela entenda o incentivo ele é direcionado de maneira direta, não adianta um incentivo de longo prazo, e com isso a criança ela vai passar a entender que ela, para receber algumas coisas no sentido de recompensa, ela precisa agir de algumas outras formas. Então, ela vai começar a ser trabalhada no dia a dia e isso a gente vai conseguindo melhorar essa questão e ir acalmando. A Elzita Aparecida também tem uma filha TDAH, inteligente, ajuda muito a professora na escola. Isso acontece muito, porque nós temos que entender que as crianças TDAH é aquilo que nós estávamos falando antes, né? Existem as crianças que elas têm essa questão de não terem o prejuízo e sim terem as habilidades, né? E aí nós só temos que ver se não há nenhum outro prejuízo, principalmente as meninas, questão emocional. Está com 5 anos, é inteligente, mas é desatento, não socializa. Aí vem a questão, nós temos crianças só com déficit de atenção, sem a hiperatividade, né? E às vezes tem só a impulsividade justamente como uma reação a essa questão que ele não está conseguindo socializar. Então, ele está tendo problemas do bullying, né, no ambiente escolar, ele reage de maneira muito intensa à situação social dele e com isso ele está tendo essas dificuldades de relacionamento. A Bruna aqui, 3 anos, quando foi diagnosticado, ele também tem dislexia e hiperatividade compulsiva e mais algumas coisinhas. A dislexia, essa função que eu falei para vocês agora, das questões, né, da come letras, a questão da escrita, dificuldade de escrita, dificuldade de leitura, dificuldade de concentração na leitura. Sofri muito com a minha filha hoje, ela tem 11 anos. A gente precisa entender o que o filho tem para que a gente consiga trabalhar melhor isso. A gente precisa entender para poder sofrer menos. O que a gente quer tirar é o sofrimento, né? Pela rejeição, exatamente como disse a Elisângela, a gente precisa retirar essa rejeição. Tem 7 anos, toma remédio, faz tratamento. Aquilo que eu quero dizer para vocês, a gente explica sobre essa questão. Meu filho nunca tomou medicação, mas uma coisa que a gente deixa claro, tomar a medicação é uma decisão da família com o neurologista, mas eu digo, remédio não é pílula mágica, não vai trazer solução dos problemas. A questão comportamental e a terapia comportamental e essa questão que a gente trabalha com a família e toda a técnica que a gente faz, isso tudo às vezes traz muito mais resultado que o remédio. Por quê? Porque é um trabalho com a família, em casa, com a criança.
Esse trabalho, às vezes, ele traz mais resultado que o remédio, mas não se retira o remédio. O remédio faz parte do tratamento. A questão é, o remédio por si só, sozinho, não traz o resultado efetivo. Ele não é uma pílula mágica que a gente dá para a criança e plim, tem todos os resultados resolvidos. Não funciona assim. Aqui, uma mãe resistente ao uso da Ritalina, ela quer outras técnicas. Foi o que aconteceu comigo, Daniele. Eu não aceitei entrar com o uso da Ritalina com meu filho. Foi assim que eu criei a metodologia do processo. E até hoje, meu filho não faz uso de medicação. Tem 13 anos e está terminando o 9º ano do ensino médio. E com isso ele conseguiu manter a aprendizagem efetiva e uma boa aprendizagem de rendimento escolar. E aí foi que a gente criou o programa e o método, tá, Daniele? Ah, ela disse que vai começar a investigação agora, mas viu vários traços, mas o marido acha que é besteira. Eu considero que você precisa fazer a investigação sim, é aquilo que nós estávamos falando aqui na live, tá? Que nós precisamos sim procurar, por quê? Porque a inércia não é o que nos colabora, e sim a busca pelos problemas é o que faz a gente encontrar o caminho da solução. Então, esse primeiro passo você já vai estar solucionando, resolvendo, né, através da questão comportamental, você já vai estar tirando as dores do processo, que é o tratamento comportamental, já vai retirando, né, esse processo das dores emocionais, do problema do transtorno vinculado à aprendizagem, já vai melhorando. Mas isso não significa não fazer investigação, porque se concretiza. As dificuldades, elas podem ser vinculadas às questões escolares, como podem ser vinculadas às questões sociais. Quando eu passei pelo processo de descoberta do meu filho, primeiro ele tinha o processo da dificuldade de aprendizagem. Eu comecei as técnicas com ele de maneira prévia ao diagnóstico. Quando ele foi para a fase do diagnóstico, ele já estava com resultados de aprendizagem bons. Mas, no entanto, as dificuldades que ele tinha eram sociais, a questão da impulsividade, e isso tudo fez com que ele tivesse o diagnóstico feito. Mas a médica, quando ele chegou com as boas notas, disse assim, ele não tem nada. Aí, quando ele foi para o diagnóstico, deu, né? Hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, dislexia, e o problema do fonoaudiológico, a gente sempre fala que tem que fazer a avaliação fonoaudiológica da criança, porque a criança, às vezes, ela não consegue captar bem o som. Meu filho teve que fazer uma terapia fonoaudiológica, isso a gente fala sempre, né, para os pais. Inclusive, a gente orienta na questão comportamental a fazer a análise do EPAC, do exame. A criança é muito importante nesse processo. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, a médica pediu no primeiro momento, a primeira médica, porque o segundo médico que acompanha ele é outro agora, né? Que tinha que fazer a intervenção de Ritalina. Eu explico a minha história, né? Mas o meu filho estava com um bom processo de aprendizagem naquele tempo. Então, nós decidimos, como família, de não fazer intervenção medicamentosa. Isso não significa que é para todas as crianças. Então, a gente sempre aconselha, vai para o médico, para o neurologista, faça a intervenção conforme a orientação do médico com a decisão da família. Isso quer dizer, a decisão é da família, a família que decide se vai ou não fazer intervenção medicamentosa através da orientação do médico e através exatamente desses níveis dos traços, né? Leve, médio, moderado, grave e aquilo que está causando maior prejuízo. Se você, com a terapia comportamental, conseguir reduzir drasticamente o prejuízo que a criança está sofrendo, não há necessidade da intervenção medicamentosa, devido que a gente sempre fala, né? A questão, né, que a gente fala que todo e qualquer medicamento ele tem reação que nem sempre é positiva. Então, é nesse sentido. Hoje foi um pedacinho do processo. A gente tenta sempre trazer mais e mais informação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos aí. Um beijo.